Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um programa, comentário da lição bíblica para jovens. Que bom poder adentrar a sua casa, adentrar o seu carro, através das ondas sonoras da Rádio Vox 105.9, essa programação de excelência. E você que já nos segue aqui pela CEADEB TV Oficial, nosso canal no YouTube, eu quero te pedir para que você compartilhe a nossa programação com mais irmãos, mais amigos que também possam ser abençoados por essa programação de excelência, ok? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de toda a nossa programação. Uma programação abençoada, abençoadora. Afinal de contas, a CEADEB TV traz congressos, traz eventos, além dos comentários da lição bíblica para jovens, para adultos, com o pastor Cleovaldo Batista, e a sua vida tem sido grandemente edificada. Aproveite, estamos começando a nossa programação, já compartilhe com os teus amigos, teus vizinhos, e o nosso desejo é que essa aula sirva de bênção para você, para a tua casa e para a tua família, tá certo? Aqui, presbítero Adonias, na câmera 1, eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva. Estamos orando pela vida do nosso líder, pedindo para que Deus continue guardando, livrando todo o mal, de todo acidente, continue dando saúde, juntamente a nossa irmã Lourdes, a nossa pastora, essa mulher abençoada, que tem sido uma grande referência para as mulheres de forma geral, do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Deus abençoe grandemente a família do nosso presidente e demais pastores da nossa convenção. Ora, estamos chegando praticamente ao final de mais um trimestre. Esse terceiro trimestre foi uma bênção. Essa lição comentada pelo pastor Valmir Nascimento, o qual tive a oportunidade de estar com ele no COED, que foi a Conferência Escola Bíblica Dominical aqui no SECBA, e fomos muito edificados pela vida do pastor Valmir Nascimento, não só na Conferência de Escola Bíblica Dominical, como também com esta lição que traz uma perspectiva de fé, de um exemplo de fé e coragem que Daniel teve e que serve como testemunho cristão para os nossos dias, tá? O tema geral dessa lição é Na Cova dos Leões, tá certo? E essa lição que nós vamos estudar é a lição de número 11. A 11ª, ela será ministrada no dia 15 de setembro de 2024 em todas as igrejas evangélicas Assembleias de Deus e também co-irmãs. O tema é Revelações sobre o Tempo do Fim, ok? O texto principal, que encontra-se lá em Daniel capítulo 8, versículo 10, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de um homem. O resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Essa aula temos 3 objetivos: conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre e ainda aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Vejamos então que o texto tido como texto base encontra-se no livro do profeta Daniel, profeta maior, capítulo 8, versículo 1 ao versículo número 6, e está assim escrito: No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele.
e nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os outros. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Esse é o texto principal e a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão, narrada por Daniel, descreve um conflito entre o carneiro e um bode, numa alusão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre o Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Observe, irmãos, que o livro do profeta Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, está falando de figuras e de linguagens, de assuntos que ainda vão ocorrer por cumprimento das profecias que o próprio apóstolo João, o discípulo amado, tem quando recebe do próprio Deus ali na ilha de Patmos. Esse primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre a visão de um carneiro e um bode, ainda abordando características dessa visão. Falaremos também sobre o carneiro e finalizaremos esse primeiro tópico falando sobre Ciro o Grande. Vejamos então as características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 anos antes de Cristo. Observe que nessa visão que Daniel tem, ele consegue dar datas, tempos, e isso é maravilhoso que Deus permite que ele faça isso, para que a gente tenha noção daquelas 70 semanas de uma nova revelação que Deus vai dar para Daniel, para que a gente possa compreender quando isso ocorreu ou quando isso irá ocorrer, tá? Mais do que uma visão pelos olhos físicos ou imaginação da mente humana, é uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Então, mais do que Daniel está tendo uma visão, um sonho, a gente percebe que isso é uma revelação. E Deus fala para os seus servos através de sonhos, através de visões e de revelações. E nesse caso especificamente, mais do que uma visão, o Senhor, o próprio Deus, vai se incumbir de revelar para Daniel aquilo que aparentemente estaria obscuro. Ora, sonhar com o carneiro, sonhar com o bode. Então, aqui a gente percebe que o próprio Deus vai fazer questão de traduzir para Daniel do que estava se referindo àquele sonho. A expressão cidadela alude a um local específico, uma fortaleza e lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Se os irmãos observarem, essa mesma expressão de cidadela a gente encontra quando a gente está estudando o livro de Esther. Lá no capítulo 1, a Bíblia fala sobre essa cidadela, fala sobre Suzã, que é o mesmo que está sendo descrito por Daniel nessa passagem, tá? Então, observe que essas cidades antigas tinham um local que era considerado o local de fortaleza. Era considerado também aquela sentinela, onde se observava os adversários que viriam para atacar a cidade. E é isso que nós estamos percebendo nesse texto. Suzã e essa cidadela dando a ideia de uma fortaleza aonde estava toda a mente pensante do reino medo-persa, cumprindo-se aquela profecia depois com a queda da Babilônia. Outra coisa, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. Quando a gente estuda a história da rainha Esther, a gente vai perceber que é deste palácio, deste local, que sai a ordem, né, para que todo o povo judeu fosse exterminado aquele projeto arquitetado, né, diabolicamente por Amã, mas que Deus também vai dar vitória ao seu povo, mesmo tendo
um projeto diabólico para acabar com a história do povo de Deus. Já no segundo subtópico falaremos sobre o carneiro. O carneiro possuía duas pontas, dois chifres, que simbolizava o Império Medo-Persa. Duas nações que se juntaram, se uniram, e essa junção vai torná-los uma grande potência do mundo antigo, que era o Império Medo-Persa. Os dois chifres compridos do animal representam dois impérios que se unem após a conquista da Média, por volta do ano 550 anos antes de Cristo, dando origem ao Império Aquemênida. Olha que nome! Quando esses dois impérios se unem, surge então um império chamado de Aquemênida. E esse império, ele vai, mesmo com esse nome diferente daquilo que a gente estuda nas profecias referentes a Daniel, está se referindo a esse Império Medo-Persa, que foi a união de dois reinos que fizeram com que o mundo antigo se curvasse diante dos pés deles, né? Com Ciro, com Dario e por aí vai. O chifre mais alto do versículo 3 aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Então, a nação da Média, ela vai conquistando, e quando conquista a Pérsia, mesmo a Pérsia chegando depois, ela vai assumir uma posição de destaque, talvez pela sabedoria dos seus líderes, né? A forma como eles iam para a guerra, o potencial bélico. Então tudo isso vai fazer com que a Pérsia ainda se torne mais proeminente do que o reino Medo, que faz essa união, essa junção. Já no terceiro subtópico, Ciro o Grande foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Então a gente percebe que Ciro foi aquele que Deus chamou de meu ungido, que com a sua expertise, com a sua sabedoria, com o seu potencial, né, com suas estratégias para a guerra, ele vai ser o responsável por unificar a Média e a Pérsia e automaticamente fazer com que esses dois reinos agora venham derrotar a grande Babilônia. A Babilônia que achava, né, com os seus reis, né, Nabucodonosor, que jamais sairiam do poder, mas surgiu esta nação e este homem, Ciro, foi aquele que Deus levantou não só para destruir e acabar com a Babilônia, mas também para ser a forma que Deus castigaria a nação de Israel. De acordo com o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28, e no 45, versículo 1, Deus levantou para colocar fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Isso mesmo. Quando Babilônia, presbítero Adonias, perde a peleja para os Medo-Persas, a Bíblia diz que é Ciro e Dario que vão permitir com que a nação de Israel saia daquele período de 70 anos do cativeiro, que foi extremamente daninho para a nação de Israel. Ali, a nação de Israel perdeu muito daquilo que possuía e muito daquilo que tinha. E graças a Deus, observem como Deus utiliza esse ímpio, ao mesmo tempo que estaria sendo um castigo para a nação de Israel, é esse rei que vai ajudar a nação de Israel a voltar para o seu estado original, ou pelo menos tentar voltar àquilo que era antes. Até porque as outras 10 tribos não retornarão mais do cativeiro assírio, mas pelo menos essas duas tribos que foram para o cativeiro da Babilônia conseguem retornar depois pelo decreto, e quando eles retornam lá com Zorobabel, apenas 50 mil judeus retornam, daqueles mais de 1 milhão que existiam lá na região da Babilônia e Medo-Pérsia. Observem também que Ciro era um conquistador implacável, invencível em suas campanhas militares, o que tornou um líder poderoso. A forma como ele dirigia a nação, a forma como ele ia para a peleja, vai fazer com que essa característica seja muito
pertinente e perceptível. Um homem que tinha o conhecimento, a estratégia, era implacável, invencível, mas era invencível para os homens, porque na hora que se cumpre a profecia que o Senhor falara para Daniel, ele também será derrotado, tá? Porque é impossível alguém lutar com o nosso Deus e conseguir sobreviver ou vencê-lo. Ele era filho do rei persa, Cambises, e tratava os povos conquistados com tolerância. Isso é perceptível. É perceptível porque ele permite que a nação de Israel retorne para adorar. E o Salmo de número, se eu não estiver enganado, 126, diz que... 126, 136? Deixe-me ver aqui, para que eu não dê uma referência errada. Observe como a nação de Israel estava sedenta, sequiosa, por retornar para adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Salmo de número 26, deixe-me ver se é isso mesmo. Estávamos como os que sonham. Deixe-me ver. Não. Deixe-me ver. Pronto. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Observe que a nação de Israel aqui está agradecendo a Deus pelo privilégio que Deus concedera, pelo menos as duas tribos, que eram as tribos do sul, a retornarem para Jerusalém para adorarem ao Senhor Jesus. E esse Ciro, ele tinha essa forma de tratar as pessoas com tolerância. E eu pergunto, será que nós temos sido tolerantes com aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem? Ciro, mesmo sendo ímpio, ele agia com tolerância para aqueles que não eram da sua mesma etnia, não eram da sua mesma crença, e às vezes nós somos intolerantes. E a mensagem dessa passagem que fica claro para nós é que assim como Ciro foi tolerante com a nação de Israel, precisamos também ser tolerantes com aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, porque é isso que Deus espera do seu povo e da sua igreja. No segundo tópico da nossa lição, presbítero Adonias, nós vamos falar sobre o bode e o pequeno chifre, onde também veremos o que representa este bode, veremos também os 4 chifres ao que eles estão se retratando, e por fim o pequeno chifre, tá certo? O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia. É importantíssimo que a gente entenda e saiba fazer a leitura escatológica do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Já vi muita gente inventando tanta história e falando tanta coisa, presbítero Adonias, sobre a questão desse bode, desse carneiro, viu, Adonias, presbítero Adonias? Já vi tanta gente falando e fazendo interpretação equivocada, mas a gente percebe que esse bode aqui está se referindo ao rei da Grécia, a forma como ele agia. Então, ali era uma característica desse rei, o rei grego. Na história, ele é identificado como Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, um dos maiores líderes militares da história. Alexandre, assim como Ciro, ele tinha uma capacidade fantástica de planejar a guerra, a arte da guerra, ele entendia. E talvez esse seja o grande diferencial de quando a gente está lutando. Precisamos ter estratégias e armas corretas para que a gente consiga vencer o nosso adversário. Nós que somos cristãos, nós temos que usar as armas que são armas em Deus, poderosas, para que a gente consiga vencer o nosso adversário. Há quem queira utilizar armas naturais, carnais, contra armas espirituais. Você já entra na guerra derrotado. Mas hoje o Senhor nos convoca para que usemos as armas espirituais, a arma da oração, a arma do louvor, a arma do jejum, a arma da leitura da palavra, a arma do devocional diário, para que a gente consiga sobreviver e vencer os ataques do nosso adversário. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão
e seu império se estendia da Grécia até a Índia. Esse império, irmãos, ele avançou tanto e Deus, ele se utiliza muito também, presbiterianos, aqui, Deus, ele utiliza-se daquilo que a gente tem para que o seu nome seja propagado, para que a sua palavra seja propagada. Eu lembro para os irmãos que a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, ela está escrita em grego, não foi por acaso. A Grécia, com a sua cultura, tinha conseguido ir para todas as partes do mundo, né? Hoje todo mundo conhece a cultura grega e Deus aproveita dessa estratégia, dessa estrutura que já existe para que o Novo Testamento seja em grego, para que todo mundo que já conhecia a cultura grega também venha conhecer a palavra de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é extraordinário. E Alexandre, ele era tão rápido nas suas conquistas que faz com que essa cultura seja difundida por todo mundo. E Deus se utiliza também dessa cultura grega para que o nome dele seja propagado nos 4 cantos da terra. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Os 4 chifres. Alexandre morreu aos 33 anos de idade, morreu muito jovem, por sinal, e não deixou nenhum sucessor familiar. Sendo assim, para se cumprir a profecia, o seu reino foi quebrado e repartido nas mãos de homens que não faziam parte da sua posteridade. Não eram parentes, não era filho, não era sobrinho, nada. Como ele morre muito cedo, esse reino vai ser dividido, quebrado, para 4 grandes generais. Observe que os 4 chifres se tornou em 4 partes, e cada uma governada por um dos generais. Aí o primeiro general foi o Cassandro, que reinou na Macedônia. O segundo é Lisímaco, que reinou na Trácia e Ásia Menor. Depois o Ptolomeu, reinou no Egito. E Seleuco, que reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Nós precisamos compreender que tudo que está na Bíblia existe uma interpretação, tá? E o conhecer da Bíblia facilita com que a gente pegue um texto como esse de Daniel e compreenda ao que se refere esses animais, a que períodos são. Então, nós vamos perceber que daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, quando via uma grande estátua, e a gente via de cabeça de ouro, peito de prata, quadril ali de bronze, pés em parte de barro e parte de ferro, está se referindo a reinos que surgiriam, mas que depois esses reinos passariam, e então chegaria-se o reino de Cristo, o reino de Deus, que seria implantado através da sua palavra e que permaneceria para sempre. Então, quando esse rei Alexandre morre, 4 grandes generais vão dividir o seu reino, né? E isso vai ser o fim da derrota, vai ser o princípio da derrota para esta grande nação. Por quê? Porque todo reino dividido não prospera. Vejamos também o pequeno chifre. Daniel viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Imagine, irmãos, que esse pequeno chifre vai se levantar contra o exército do céu, ou seja, esse pequeno chifre, essa pessoa que se levanta, esse reino que se levanta, vai afrontar o reino de Cristo, vai afrontar o reino de Deus e o que é pior, vai profanar o santuário. A gente lembra o que Belsazar pagou quando ele pegou os utensílios que vieram lá, que Nabucodonosor, seu avô, trouxera quando invadiu Jerusalém, colocaram lá, nunca tinha utilizado, e ele faz uma festa, um banquete, e começa a profanar aqueles utensílios que eram considerados sagrados. E quando a mão aparece dizendo, Mene, Mene, Tekel, Facim, pesado foste e achado em falta. Então, aqui, esse pequeno chifre que se levanta, ele também vai profanar o santuário e vai de encontro ao exército do céu. Esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, de 215 a 162 anos, 62 antes de Cristo, pertence à dinastia Seleucida. Então, esse rei, ele é a representação desse chifre pequeno
que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu e que profanou o santuário. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, que ele reinou entre 1175 a 164 a.C. Observe, irmãos, que coisa interessante, que ele vai mudar o seu nome para o Deus manifestado. Não bastava só ter o controle de todas as coisas e ser um grande rei. Ele ainda queria ser adorado. E por isso o seu nome vai mudar para Antíoco Epifânio. Ou seja, Deus se revelou, Deus se manifestou. Esse era o desejo dele, que Deus se manifestasse nele. Mas nós conhecemos o Deus que é poderoso, o Deus que é maravilhoso e que nada tinha a ver com esse homem sanguinário chamado de Antíoco Epifânio. Ele tinha um temperamento cruel, sanguinário e cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio, e isso era um pouco daquilo que ele demonstrava na sua forma de ser, mas que queria ser adorado como sendo Deus manifestado. E nós não podemos esquecer, presbítero Elias, que o Deus desse século não age diferente, age da mesma forma, perseguindo a igreja. Ele age com temperamento sanguinário, matando pessoas, com palavras, com ações, com gestos. É esse sentimento que havia em Antíoco Epifânio, que é o sentimento do anticristo, que hoje está permeando a sociedade de forma geral. E assim como o povo judeu sofreu muito, a igreja de Cristo também está sofrendo por sentimentos como esses. Observe que ele invadiu Jerusalém e profanou o templo conforme a visão de Daniel, capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Isso demonstra que aquilo que Daniel viu, de fato, estava se cumprindo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos então para o terceiro subtópico da nossa lição. Mas antes, porém, eu queria mandar um abraço muito especial para os nossos companheiros da Rádio Vox, Valmir Júnior, Gesiel Rodrigues, Ulisses Menezes, Mônica Costa. Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Pastor Arilson, diretor da Rádio Vox. Pastor Arilson é uma bênção, é um irmão, parceiro. Deus abençoe essa equipe de excelência. Eu preciso também abraçar a nossa médica em seu lado, doutora Alda Veloso. Que mente, irmãos, dessa mulher. Essa mulher tem uma mente fantástica. Essa mulher é uma bênção. Você que quer uma aula de medicina e que quer também ouvir uma palavra de Deus poderosa, convide Irmã Alda para ir na sua igreja para você ver. Irmã Alda é uma bênção, ela fala de todas as áreas da saúde. Eu não sei como é que ela consegue armazenar tanta informação. Ela fala de ginecologia, ela fala de obstetria, ela fala de tanta coisa, cardiologia. Ela é extraordinária. Deus abençoe a nossa doutora Alda e sintoniza, tá? A Rádio Vox, de segunda a sexta, o programa Uma Médica em Seu Lar. Hoje tem um cafezinho, presidente? Pensei que o senhor vai me deixar hoje, já ligar para o pastor Cleovaldo. Então, Deus abençoe a nossa doutora Alda, um grande abraço, doutora Alda Veloso, tá certo? Queremos também, irmãos, abraçar a toda a juventude da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado da Bahia, CNJ, que temos como líder o nosso pastor, presidente da UFBADEB, pastor Cláudio Pereira. Ele é o pastor presente ali do campo de Jacobina. Aqui eu quero também estender um grande abraço àqueles irmãos, a toda a família do pastor Cláudio, nossa irmã Emilene, a Sofia, a Ana Luísa e ao pequeno Nicolas é Labareda. E se quiser um pregador mirim, leva Nicolas na tua igreja, que Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Gente, estamos nos aproximando dos dias 24 a 27 de outubro. E você não pode ficar de fora. Nós teremos... chegou aqui, presbítero? Que benção, o senhor é benção, viu, Vaso? Deus te abençoe. De 24, presbítero, a 27 de outubro, nós teremos aqui no SECBA, em Salvador, o nosso Simpósio Nacional de Missões. Se inscreva, vai ser uma bênção. Começa na quinta, termina no domingo pela manhã. Nós teremos aqui
nesse momento, toda a equipe da Sename, o pastor Saulo Gregório, então toda a equipe da Sename estará aqui ministrando, pastor Valdomiro, vai ser uma bênção e seremos despertados mais ainda para a questão da obra missionária, tá bom? Deus abençoe grandemente. Deixa eu provar se está igual o que o Thiago faz. Tá bom, Professor Dias. Sabia que você soltou uma dessa aí. Ai, Jesus, Deus abençoe. Hoje o Thiago não pode estar aqui comigo para nos ajudar, mas estamos aqui com o presbítero Adonias. E se você quiser um pregador de referência, Adonias, viu? O homem é uma bênção, irmãos. Presbítero Adonias. Olha só, eu quero também mandar um grande abraço para os nossos professores de Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil. Você que nos assiste no interior do estado, em outros estados também. Deus te abençoe grandemente, continue se dedicando. A Bíblia diz que aquele que ensina, haja dedicação ao ensino, se dedique, estude, leia cada vez mais. Em breve nós teremos novidades também aqui no nosso programa, tá? No comentário de Lição Bíblica para Jovens. A nossa ideia é cada vez mais melhorar, tá bom? Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Nós vamos voltar então para o terceiro e último tópico da nossa lição. Vamos lá, presbítero Adonias. Esse terceiro tópico nós falaremos sobre o tempo do fim. E nesse terceiro tópico falaremos sobre um protótipo do anticristo. Falaremos também sobre uma visão atormentadora. E ainda falaremos sobre a humildade e confiança diante do futuro. Observe, irmãos, que esse protótipo do anticristo tem uma característica e descrições bíblicas. E Antíoco é tido por muitos como um tipo de anticristo. Pela forma como ele se coloca, de crueldade, de maldade, a forma como ele trabalha, ele é uma figura, né? A Bíblia trabalha com figuras de linguagens, e aqui nós temos uma figura de um anticristo. Assim como Antíoco se comportava, assim também será a forma como o anticristo vai se comportar no final de todas as coisas. Suas características são as de um ditador mundial. Observe que na Trindade satânica, o anticristo vai ser um líder que vai conseguir, presbítero Adonias, arregimentar todas as nações. E com a sua lábia, com a sua oratória, ele vai conseguir, com sua lábia, sua oratória, ele vai conseguir fazer com que todo mundo acredite nele. E quando todo mundo estiver acreditando nele como um líder mundial, então ele se manifestará como o anticristo. Anticristo, aquele que se opõe às obras de Deus, às obras de Cristo. Observe também que será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Então, as maiores nações do mundo serão regidas por esse anticristo, que se apresentará como líder, como uma pessoa hábil, capaz de resolver os problemas mundiais de fome, de guerra. E quando todo mundo achar que está tendo aquela sensação de paz e segurança, então ele se manifesta. Vai ser o final daqueles 3 anos e meio de falsa paz que marcarão o período da grande tribulação. Ela representa o anticristo e o seu governo. Então, observe que, nesse caso, falando de Antíoco Epifânio, ele vai representar o anticristo e a forma como ele vai governar aqui na terra por ocasião do período da grande tribulação. Assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. A gente sabe que Antíoco foi derrotado por Roma, quando Roma assume, né? A gente tinha o período Babilônia, Medopérsia, Grécia e, por fim, a gente tem o período romano. E ele foi derrotado por um rei romano. Mas aqui, no caso especificamente, nós vamos ter um anticristo sendo derrotado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É quando Cristo vai descer para socorrer a nação de Israel no final da grande tribulação, vai derrotá-lo, e aí a Bíblia diz que essa trindade satânica vai estar presa. Satanás será preso por 1000 anos para que Cristo possa reinar no período chamado milenial com o reino regido por vara de ferro. É o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Tá certo?
Então, aqui nós temos um protótipo do anticristo na pessoa de Antíoco Epifânio. Já no segundo subtópico da terceira e última parte da lição, uma visão atormentadora, a visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado e adoeceu, pois ele viu coisas angustiantes que aconteceriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Tem horas, irmãos, que nós também podemos adoecer. E principalmente quando recebemos de Deus uma revelação tão extraordinária, presbiterianos, como foi essa que Daniel teve. E esta revelação, ele sabia que aquilo fazia alusão exclusivamente para aquele período, mas que também não deixava de ser ou de envolver o seu povo. E quando eu sei que alguma coisa vai acontecer com o meu povo, com a minha casa, isso nos deixa extremamente preocupados. Em alguns casos até chegamos a ficar doentes. Foi o caso do grande homem de Deus, Daniel, este profeta. Observe que ele adoece, ele fica fragilizado, fica espantado e de fato não era para menos. Contudo, a Bíblia diz que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei. Por mais que você tenha sido atingido, esteja ferido, doente, não deixe de trabalhar. Continue trabalhando, fazendo a sua parte como fez Daniel. Ainda que você esteja sob efeito de remédios para tentar sair dessa situação que se encontra, continue trabalhando para o Senhor, assim como Daniel fez. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Algumas pessoas, quando sabem do que está para ocorrer, são coisas ruins, elas automaticamente fazem como se usa uma expressão aí fora, que é chutar o pau da barraca, né? Cai fora, abandona. Não foi isso que Daniel fez. Daniel continuou lutando, perseverando, trabalhando, servindo ao rei, mesmo sabendo que aquele rei seria destronado. Isso mostra o perfil de Daniel, de fidelidade, o perfil de hombridade. E é isso que Deus espera dos seus servos. O conhecimento escatológico não pode nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Eu me lembro quando eu era criança ainda, adolescente, meu pai era pastor da ilha e tinha um irmão que dizia o seguinte: meus filhos não vão para a escola estudar, presbítero Adonias, porque o mundo vai acabar no ano 2000. Era essa expectativa que todo mundo tinha. E eu me lembro que esse irmão chegou lá em casa, ele era um obreiro baixinho assim. Meu pai disse: não, não vou estudar. E por que não vou estudar, Adonias? Ele disse: não, porque o mundo vai acabar no ano 2000, eu não preciso estudar. Quer dizer, já estamos em 2024. E se aqueles meninos não estudaram e não conseguiram estudar depois, devem estar semi-analfabetos. Então, por mais que a gente tenha um conhecimento escatológico, nós não podemos fugir dessa realidade e nem das nossas responsabilidades terrenas. Precisamos continuar agindo como servo de Deus que vão morar no céu. Eu conheço uma pessoa que, quando está chegando no 2000, perto da virada, ele comprou um carro do cartão de crédito, porque disse que ia ter um dia, zerar tudo das contas, né? Depois ele se quebrou para pagar. Meu Deus do céu. Imagina, irmãos, a pessoa acha que o mundo vai acabar, compra e depois tem que pagar, mas é isso, você não pode usar o conhecimento escatológico para fugir dessa realidade e responsabilidade. Que Deus nos guarde e que a gente continue, mesmo sabendo que Cristo vai voltar, que Deus vai voltar, fazendo a nossa parte. E quando socorrer, aí as demais coisas, irmãos, é para quem ficar nessa terra. A casa, o carro, né, a fatura, o cartão, fica aí para quem quiser ficar. Eu quero ir morar no céu. É isso que nós queremos. Aleluias. Já no terceiro e último subtópico, humildade e confiança diante do futuro, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão e estava além da compreensão humana. Daniel, irmãos, o que é interessante é que ainda que ele tivesse a capacidade e que Deus tivesse dado para ele, presbítero Adonias, essa revelação, ele reconhece que ninguém conseguiria entender aquela visão, só se Deus revelasse. Aquela visão estava além da compreensão humana. E o que me chama a atenção é que algumas pessoas hoje surgem como se elas fossem detentoras de todo o conhecimento e que Deus não existisse. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele revela os seus projetos, seus desejos a todos aqueles que o servem, a todos aqueles que são obedientes à sua palavra. E você tem sido obediente, né? Se você for obediente, Deus também vai te revelar. Mas não esqueça de ser humilde e dizer: não fui eu, sempre foi Deus. Eu costumo dizer que
servir a Deus é a melhor coisa porque Ele vai nos colocando em posições, em situações que a gente nunca esperava, nunca imaginava, mas não podemos olhar para nós e achar que foi por meritocracia. Neste caso é porque a benevolência de Deus. Isso se chama misericórdia. É Deus nos tirar de onde a gente merece estar para colocar no lugar onde a gente não merece estar. Isso é misericórdia, tá? Eu não mereci estar aqui, mas a misericórdia de Deus me alcançou e me colocou aqui. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Presbítero Adonias, o profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Tem pessoas que se colocam como sendo o suprassumo do conhecimento. Se você não sabe, seja humilde. Não sei, vou pesquisar, vou estudar. E foi isso que Daniel demonstrou. A sua humildade era em reconhecer que ele não tinha todas as respostas. E tem respostas que nós não temos. Por que essa enfermidade? Por que o desemprego? Por que o acidente? Por que o problema na família? Então, são muitos porquês que a gente não sabe responder. Nós não temos todas as respostas. Mas o importante é que Deus, Ele tem e Ele sabe como trabalhar. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Então, quando estiver estudando, irmãos, toda cautela é fundamental. Nada de se precipitar em interpretação. No período da pandemia, por exemplo, muitas pessoas morreram e eu vi crentes ensinando lá, Deus está arrebatando o seu povo, como se arrebatamento fosse uma coisa individual. Então, muita cautela quando eu estiver estudando as últimas coisas, escatologia. Assim como o profeta, precisamos confiar no Senhor. Eu sei que tem algumas profecias que nos trazem medo, mas a melhor coisa que o crente faz é confiar no Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Chegamos ao final da nossa aula e, como conclusão, ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo nesse mundo, mantemos nossa responsabilidade social e afazeres. Continue trabalhando para o Senhor, continue pelejando, continue fazendo a sua vontade, ainda que a escatologia nos mostre que breve seremos arrebatados, continue sendo fiel ao Senhor e trabalhando para o seu reino. Tá certo? Que Deus te abençoe. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Fiquem todos com Ele. Um grande abraço e até lá. A paz do Senhor para todos. CEADEB TV, uma herança de fé para você.